Então, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade diz: Espíritas, amai-vos. Primeiro ensinamento. O segundo, instruí-vos. E nós estamos aqui exatamente para isso, para aprendermos a amar, porque sabemos, porque nos foi dito já tantas vezes, que o amor cura e o amor liberta. E estamos aqui também para aprender a trilhar esse caminho e para nos instruirmos com alguém que saiba bem mais do que nós. Nesta altura em que nos propomos ao estudo do Evangelho, este livro que seguimos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos oferece a base e o roteiro da religião, ele contém as explicações das máximas morais do Cristo, a sua concordância com o Espiritismo e a sua aplicação na nossa vida. Então, nós estamos hoje falando ou tentando perceber quem foi ou quem é, porque ele ainda está entre os vivos, este senhor, Haroldo Dutra Dias. Convém que fiquemos a saber, porque efetivamente, peço desculpa, porque estar a falar de alguém que nos está a ensinar e não sabemos quem é, então trouxemos aqui uma pequena biografia daquilo que ele faz, daquilo que realmente ele tem capacidade para nos ajudar. Portanto, vamos iniciar o estudo do Evangelho, tendo como base de orientação as palestras deste orador espírita, Haroldo Dutra Dias, que tem temas que passam desde pelo perdão, o poder da cura do amor, progresso moral e muito mais. Então, quem foi, ou quem é, peço desculpa, Haroldo Dutra Dias, podemos visualizar. Ele nasceu no Belo Horizonte em 20 de setembro de 71, é juiz de Direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, escritor, tradutor e conferencista brasileiro. É bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, juiz na Vara da Receita da Fazenda Municipal e Estadual da Comarca de Contagem, formado em língua grega clássica e também em hebraico pela União Israelita de Belo Horizonte. Também é especialista em paleontografia. Paleontografia, este nome, é o estudo descritivo dos fósseis vegetais e animais. Então, só um pequenino parênteses, porque nós estamos aqui todos para aprender. Então, ele também crítica textual, aramaico e francês. Haroldo também se destaca como um ativo divulgador do Espiritismo, sendo autor e conferencista na área. Então, vamos passar o pequeno excerto que trouxemos das suas pérolas do Evangelho, um tema curto de 3, 4 minutos, para podermos refletir um pouco daquilo que ele nos traz. Então, peço ao nosso irmão Paulo que... Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do programa Pérolas do Evangelho. No episódio anterior, nós comentávamos sobre uma expressão bastante curiosa nos Evangelhos, Reino de Deus. E hoje, dando sequência ao tema, nós falaremos sobre outra expressão também ligada a Reino de Deus, ou Reino dos Céus, porque Reino dos Céus e Reino de Deus são expressões sinônimas. Deus era visto como puramente espiritual e o seu governo como um governo puramente espiritual. Daí a referência ao reino dos céus, um reino que não era da terra, que não possuía os elementos materiais. E esse reino possuía o seu jugo,
O jugo do reino de Deus, ou jugo do reino dos céus, era também uma expressão muito utilizada na época. O que significa jugo? Temos que lembrar que se tratava de um povo de agricultores que cuidavam de animais, e era muito comum para arar a terra colocar uma parelha sobre 2 bois, uma espécie de madeira prendendo o pescoço para que esses animais não se desviassem no momento em que eles puxavam o arado. Esse aparato de madeira que conduzia e mantinha os animais presos ao arado era chamado de jugo. E essa expressão se referia também, metaforicamente, ao jugo do reino dos céus. O que significa isso? Significa nada mais, nada menos do que as exigências que Deus faz aos seus filhos através da sua lei divina e imutável. Nós também, se quisermos ter acesso a essa providência divina, a esse reino de Deus, temos que cumprir determinadas exigências de comportamento. Comportamento para com Deus e comportamento para com o semelhante. O conjunto desses comportamentos exigidos era conhecido na época como jugo do reino dos céus ou jugo do reino de Deus. E há então uma expressão que se tornou muito conhecida, que é aquela quando Jesus diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ao trazer uma revelação da lei divina, um novo aspecto da lei de Deus, Jesus diz que o seu jugo é suave. Diz jugo porque deixa claro que há exigências, mas também faz questão de frisar que é suave, porque se tratam das exigências do amor. E o amor é sempre suave, é sempre brando e sempre enche o coração de delícias e de alegria. Um tema que porventura nós já ouvimos muitas vezes aqui do reino de Deus, o reino dos céus, o jugo suave. São temas que às vezes dá-nos para perguntar: o que é isto? Então, nós, fazendo um pequeno resumo, um pequeno apanhado do que o nosso irmão Haroldo nos disse, portanto, deu a entender que reino de Deus e reino dos céus são expressões sinónimas, são a mesma coisa, são iguais, são idênticas. Deus e o seu governo é uma visão puramente espiritual e, então, daí a referência de que ao reino dos céus, um reino que não era da terra, que não possuía elementos materiais. Nós vimos isso. Então, jugo, o jugo do reino dos céus ou o jugo do reino de Deus. Jugo era uma expressão muito utilizada na época, porque nós temos que perceber, que nos lembrar de que se tratava de um povo de agricultores, como disse o nosso irmão Haroldo, que cuidavam dos animais, e era comum para arar a terra, numa parelha, colocar o jugo sobre os bois, prendendo o pescoço para esses animais não se desviarem no momento em que puxavam o arado. Esse aparato de madeira é chamado o jugo. Esta é uma expressão metafórica que se referia ao reino dos céus. Mas o que significa isso, esta expressão metafórica referida ao reino dos céus? São as tais exigências que Deus faz aos seus filhos através da sua lei divina e imutável. Então, para nós termos acesso ao reino de Deus, o que é que temos que fazer? Cumprir essas exigências, limar as nossas tarefas, as nossas arestas, amarmos-nos uns aos outros
e cumprindo então essas exigências de comportamento para com Deus e para com a sociedade. Acesso ao reino de Deus. O conjunto então desses comportamentos exigidos era conhecido na época do reino dos céus ou no reino de Deus como o jugo. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus diz jugo porque deixa claro que há exigências, mas também ele faz questão de referir, de frisar, que é suave porque se tratam de exigências de amor. E como nos diz o Haroldo, o amor é sempre suave e sempre brando e sempre enche o coração de delícias e alegrias. Nós quisemos completar um pouco mais, procuramos no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, este capítulo 6 que fala sobre o Cristo Consolador, em que fala do jugo leve. É um capítulo que tem mais itens, o Consolador Prometido, as instruções dos Espíritos, a vinda do Espírito de Verdade. Então, o jugo leve. Em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, a perda de entes queridos, encontram consolação na fé, no futuro, na confiança, na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Entretanto, sobre aquele que nada espera após esta vida, ou simplesmente duvida, e que nos chama a nós tantas vezes que somos fanáticos ou loucos, que estamos aqui a perder o nosso tempo, eles sim é que estão equivocados, porque as aflições para eles tornam-se muito mais penosas e não têm nenhuma esperança vem diminuir a sua amargura, na dor, na dificuldade. Então, eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, no entanto, ele colocou uma condição para a assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina. O seu jugo é a obediência a essa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, já que impõe como dever o amor e a caridade. Falamos no início da mensagem do Espírito de Verdade, em Paris, 1860, em que ele dizia: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. E aqui estamos, a terminar conforme começamos, realçando que o amor cura e liberta, e a instrução liberta-nos das trevas e encontramos a luz.